Com vocês, aqui quem fala é o professor Lucas e o tema da nossa aula de hoje é sobre radioatividade. É um complemento aí para o início desse tema que foi abordado em aula, né, lá no Sistema Max, tá ok? E para quem ainda não está com o livro aberto, abra seu livro e este conteúdo está lá na página 326 do nosso livro, tá ok? Então, dando continuidade aí, né, ao tema de radioatividade, vamos para o conceito já dito em classe do que significa ou o que era radioatividade. Então, basicamente, a radioatividade é uma propriedade que alguns elementos têm, né, de ter o que a gente chama de núcleos instáveis, né, ou seja, núcleos que têm uma diferença na quantidade de quê? Na quantidade de prótons, né? E na quantidade de quê também? Na quantidade de elétrons. E assim sucessivamente. Então, um núcleo instável possui de emitir partículas e radiações eletromagnéticas para se tornar estável. Então, o que acontece? Basicamente, o que é a radioatividade? Alguns elementos químicos na natureza, eles são elementos químicos instáveis, ou seja, tem uma diferença da quantidade de cargas, né? Positivas e negativas. Ou tem uma diferença da quantidade de carga lá no núcleo, né? No que a gente chama de núcleos instáveis, né? E a gente sabe, a gente já estudou lá no 8º ano que os núcleos, né, dos átomos, eles contêm o que a gente chama de nêutrons e o que a gente chama de próton. Então, professor, o que é um núcleo instável? O núcleo instável é quando eu tenho a diferença, né, da quantidade de nêutrons e da quantidade de prótons de um núcleo. E a radioatividade, basicamente, ela transforma esses núcleos que possuem essa diferença em um núcleo que tem o quê? A mesma quantidade de cargas, né? Tornando esse núcleo que era instável em um núcleo estável, tá ok? Então, a radioatividade, o conceito de radioatividade é o quê? É uma propriedade, né, que transforma o que a gente chama de núcleo, né, instável em um núcleo estável, emitindo o que a gente chama de partículas ou radiações, né? O que a gente chama de eletromagnética. O que é eletromagnética, né? A gente estuda lá na física que uma onda, né, uma radiação eletromagnética é aquela que se compara à luz, né? A luz, por exemplo, é uma onda, uma radiação eletromagnética. É aquela que tem o poder de se propagar no vácuo, né? É onde tem a ausência. O que é vácuo? É um local onde a gente tem a ausência de matéria, né? Tá ok? Então, o que acontece? A reação, né? Essa reação de transformar núcleos instáveis em núcleos estáveis, ela vai acontecendo em algumas condições. E essa transformação de um núcleo instável em um núcleo que estável é o que a gente chama de reação nuclear. Então, toda vez que você disser assim, ouvi o termo reação nuclear trata-se de quê? Da transformação, né, de um núcleo que antes era instável em um núcleo estável, né? Ou seja, o núcleo deste elemento que antes era instável, ele tornou-se muito estável. Então, a gente chama isso de reação nuclear, que é essa mudança, essa transformação do núcleo dos átomos. Então, por isso que é chamada de reação nuclear. Porque a radioatividade, basicamente, ela não ocorre na eletrosfera. Ela ocorre no núcleo desse átomo, né? Tá ok? Chamado de átomo, né? E essa transformação resulta no que a gente chama de reação nuclear, tá ok? Então, o que a gente chama de radionuclídeo ou radioisótopo é o quê? O radioisótopo, basicamente, é o emissor da radiação. Então, depois dessa transformação, né, do núcleo instável para o núcleo estável, o que vai acontecer? Aquelas cargas que estavam sobrando, né, elas vão ter que ir para algum lugar.
Então, nessa transformação, nessa reação nuclear, nessa transformação de instável para estável, ocorre o seguinte: a liberação do que a gente chama de radioisótopos, né? O que são os radioisótopos? São emissões de radiação. E a gente vai ver que essa reação nuclear, ela pode emitir basicamente 3 tipos de radiação. O que a gente chama de radiação alfa, o que a gente chama de radiação beta e o que a gente chama de reação ou emissão gama. E nós vamos ver cada uma delas, tá ok? Então, o que é a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama? É o produto, né? É o que restou, o que sobrou de uma reação nuclear, de uma emissão nuclear, ou seja, é o que sobrou da transformação de um núcleo instável para um núcleo estável, tá ok? Isso pode ocorrer naturalmente, né? Com elementos químicos aí da nossa tabela periódica maior que 82 de número atômico, então elementos químicos lá da tua tabela periódica que tem um número atômico. O que é o número atômico? A quantidade de prótons que tem no núcleo de um átomo. Então, ó, elementos químicos que tem o quê? A partir de 82 de número atômico, a partir de 82 de número atômico, esses elementos aqui, eles são os elementos chamados de elementos que podem emitir naturalmente o que a gente chama de radiação. Então, por exemplo, o polônio, né? O polônio, o urânio, né? O césio, né? Podem emitir o que a gente chama de radiações, tá ok? E a gente também pode ter, além, né, da emissão de radiações nucleares naturais, a gente também pode ter radiações, emissões de radiação artificiais. Por exemplo, a radioterapia é um meio que o ser humano conseguiu, né, de transformar artificialmente um elemento, né, que tinha um núcleo instável, um núcleo estável, e emite uma radiação chamada de radiação gama, que a gente vai já discutir o que é. Tá ok? Então, elementos a partir do 82, né, que é o chumbo, a partir do 82, são elementos que podem emitir naturalmente radiação alfa, radiação beta ou radiação gama, tá ok? Então, passando aí, né, sem mais delongas, como foi descoberta a radioatividade? Basicamente, a radioatividade, eu já contei a historinha, né? Mas a radioatividade ela é descoberta lá em 1895, quando é descoberto, quando é falado pela primeira vez do que a gente chama de raio-x, né? Que é aquele examezinho que a gente faz quando a gente quebra algum osso, alguma coisa assim. Então teve um cara lá em 1896, um ano após, né, a descoberta do raio-x, teve um cara chamado de Becquerel, que é o pai, né, da radioatividade. Então a gente convém lá na química que é o criador da radioatividade é esse cara, né? Chamado de Becquerel, é o criador da radioatividade. Tá ok? Então esse carinha, ele foi encarregado de verificar, né, uma descoberta, essa descoberta aqui do Roentgen. Então, Becquerel, ele trabalhava junto com esse cara aqui, que descobriu o raio-x em 1895. Então, o que Becquerel, Becquerel, né, ele descobre pra gente? Ele foi encarregado de verificar, né, se essa descoberta do Roentgen estava certa. E ele vai observar o quê? Que dentro dessa descoberta do raio-x tem elementos que eles emitem, né, uma fluorescência, uma luz. Existem elementos que à noite a gente consegue ver que ele emite uma certa quantidade de luz, né? E lá em 1898, 2 anos aí após,
Existe uma grande cientista que recebe, né, o prêmio Nobel, né, a única cientista mulher até hoje na área da química a conseguir 2 prêmios Nobel um ano após o outro, né? Que foi uma cientista fascinante chamada de Marie Curie. Então, se você tiver curiosidade, né, em descobrir a história das mulheres na ciência, você pode procurar que um dos primeiros nomes está dessa linda moça aí, né, chamada de Marie Curie. Então, a Marie Curie ela descreve o polônio e o rádio, né, com devida intensidade. Eu já contei a historinha de como é que acontecem as coisas lá na casa dela para ela descobrir essa questão de como é que o polônio e como é que o rádio eles se manifestam, né? O Rutherford também identifica, né? Já estudamos Rutherford aonde? Lá na questão dos tipos, né, de modelos atômicos, né? Então o Rutherford ele descobre 2 tipos de radiação, né? O que a gente chama de radiação alfa e radiação beta. Então, quem descobre radiação alfa e beta? Um cara chamado de Rutherford, né? Mas quem é o considerado pai da radioatividade? O Becquerel, que é quem aperfeiçoa e cria as leis chamadas de leis da radioatividade. Então, professor, mas antes do Becquerel e antes desses outros cientistas, já existia radioatividade? Sim, a radioatividade, embora não percebida antes, ela já existia. O Sol ele emite uma certa dose de radioatividade para a gente todos os dias. As radiações chamadas de ultravioletas, né? São as radiações que são emitidas aí por grandes explosões que nós temos aí na nossa estrela, né? Do nosso sistema solar chamada de Sol. Então o homem ele sempre conviveu com a radioatividade. Ele só não sabia que ela existia ainda, mas ele sempre conviveu com a radioatividade. Então na superfície terrestre, a gente pode detectar proveniente, né, essa energia proveniente de raios cósmicos, né? E de radiação solar ultravioleta. Então a luz do sol, ela tem um tipo de radiação, né? Chamada de radiação ultravioleta, né? Que é proveniente aí dos raios cósmicos, dos raios solares. Assim como também existem rochas, né? Que nós podemos encontrar elementos radioativos. Já viram falar do urânio, por exemplo, né? Já viram falar que o urânio, o Irã, por exemplo, consegue enriquecer urânio, né? Consegue deixar o urânio ainda mais potente para conseguir emitir radiações. E para que o Irã faz isso? Para a construção de bombas atômicas, né? Então, quanto mais você enriquece um elemento radioativo, maior é a capacidade que ele tem de explodir em determinados locais, né? Então, possivelmente o Irã ele faz isso, né? Enriquece o urânio ou outros elementos radioativos para simplesmente se tornar uma potência mundial em questão bélica, né? Em questão de produção de armas, tá ok? Então, além do Sol, a radioatividade ela está presente em alguns elementos, né? Como o urânio, como o tório e o rádio, que são elementos químicos da nossa tabela periódica, tá ok? Então, a gente vai falar aí dos tipos de radiações, né? Vamos falar das radiações descobertas primeiro por um cara chamado de Rutherford. E quem quiser ser mais íntimo do Rutherford, né? Chama ele aí de Ruth, né? Então, o Ruth, ele descobre 2 partículas. As partículas alfas e a partícula beta lá da nossa radioatividade. Então, a gente diz que as partículas alfa ou emissões alfa, né? Que são resultados das reações nucleares, elas possuem, né, uma carga elétrica chamada de carga elétrica positiva. Por quê? Porque a partícula alfa ela é constituída de quê? De 2 prótons, né? E de 2 nêutrons. Mas a gente diz o seguinte, que a partícula alfa ela possui quanto de massa? 4. E a partícula alfa ela possui 2 de número de prótons, né, ou número atômico.
Então, a partícula alfa, ela é a partícula com o menor poder de penetração. Uma folha simples de papel ou a nossa própria pele já consegue parar a emissão ou radiação alfa. Por quê? A radiação alfa ela é uma radiação pesada, devido a ela ter massa. Então, que uma onda, né? Uma onda que tem massa, ela demora muito mais tempo. Vamos fazer uma teoria aqui. Pensa lá nas aulas de educação física. Estamos fazendo uma corrida, né? O que a gente chama de tiro de corrida. Então, o indivíduo ele está no ponto A e ele vai para o ponto B. Em geral, né? Se nós dermos as mesmas condições, a gente vai ver o seguinte, que nas mesmas condições, o indivíduo que possui uma massa maior do que o indivíduo que possui uma massa menor, quem é que vai demorar mais tempo para chegar? O que tem maior massa ou o que tem menor massa? Sempre, né? O que a gente convenciona chamar, a gente diz o seguinte, que o indivíduo de menor massa, ele consegue chegar antes do tempo, né? Então, é isso que acontece com as ondas. Por que que a radiação alfa, ela tem o que a gente chama de pequeno ou baixo poder de penetração? Por que que uma folha de papel ou a nossa própria pele consegue parar a partícula alfa? Porque a partícula alfa é a única partícula que a gente tem que tem o que a gente chama de massa. E a partícula alfa também, além da massa, ela tem um número atômico igual a 2. Então, sempre que você for verificar, né? Partícula alfa tem o quanto aí? 4 de número de massa e 2 de número atômico. Ela tem alto ou baixo poder de penetração. De todas as radiações, a radiação alfa é aquela que tem o menor poder de penetração no corpo do indivíduo. Tá ok? É a que tem o menor poder de penetração. Por que, professor, que tem o menor poder de penetração alfa? Porque ela tem massa. E o indivíduo que tem uma maior massa é aquele indivíduo que, em geral, é o indivíduo que ele demora mais tempo para ir de um lado para o outro, né? Então, a radiação alfa, ela demora muito, né, para chegar até o corpo do indivíduo. Então, ela consegue ser parada muito facilmente, tá ok? Então, radiação alfa, falado aí de radiação alfa, vamos para uma lei da radioatividade, né? A primeira lei do que a gente chama de radioatividade, que é o que a gente chama de lei de Soddy. O que que é a lei de Soddy, né? A lei de Soddy, basicamente, é uma lei que diz que quando o núcleo ele emite uma partícula alfa, o seu número atômico ele diminui 2 unidades e o seu número de massa diminui quantas unidades? 4. Então, o que que a lei de Soddy diz? Ou lei de Soddy? Ela diz o seguinte, que ao indivíduo emitir uma partícula chamada de partícula alfa, ele automaticamente ele vai perder 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Então, ele vai perder 4 de massa e 2 de número atômico. 4 de massa, 2 de número atômico. Então, como é que vai ficar, professor? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um elemento X. Esse elemento X, ele tem uma certa quantidade de massa e tem uma certa quantidade de número atômico. E ele diz que esse elemento X, ele emitiu uma partícula alfa, Então, o que que acontece aí? Se ele emitir uma partícula alfa, então ele vai ter o quê? Uma partícula alfa tem quanto? Uma partícula alfa, ela tem o quê? Uma partícula alfa, é só eu pegar o 1 vezes o quê? O 4, que ela tem de 4 unidades de massa e 2 de número atômico. Então, quanto ele vai ter de massa aqui? 4, né? E quanto ele vai ter de número atômico? Quanto vai ter de número atômico? 2, porque o 1 multiplicado por esses números aqui, ele vai dar ele mesmo. E se eu tivesse 2 partículas alfa sendo emitidas, professor? Aí iria mudar, né?
Aí iria ser quanto? 2 vezes 4 daria quanto de massa? Daria quanto de massa? 2 vezes 4? 8 unidades de massa. Então, teria que diminuir 8 unidades lá e não 4, né? E quanto de número atômico? 2 vezes 2 dá 4. Então, teria que diminuir 4. Mas isso a gente vê nos exercícios, tá ok? Que eu preparei aí para vocês. Então, no exemplo, tem aqui o elemento urânio. O urânio ele é chamado de elemento 235. Ele tem 235 de massa e tem 92 de número atômico. Então, o que que acontece? Quando esse urânio ele vai emitir uma partícula alfa, né? Ele vai o quê? Uma partícula alfa ela tem 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Então, basicamente, o que que a lei da radioatividade, a lei de Sold diz, a primeira lei? Que se eu tiver inicialmente o urânio, que era 235, e 92 de número atômico, ele emitiu uma partícula alfa, né? Uma partícula alfa é quanto? 4 e 2. Então, quanto é que vai ficar esse elemento? Com quanto ele vai ficar esse urânio aí, né? É só eu pegar o quê? O 235 e diminuir por quanto? Por 4. Então, ele vai dar quanto? 231. É isso que ele está querendo lhe dizer aí, tá ok? E quanto vai dar de número atômico? É só você pegar o 90 e diminuir por quanto? Por 2. Na verdade, é o 92, né? Desculpe. Então, você pega o 92 e diminui por 2. 92 menos 2 dá quanto? 90, né? Então, qual é a representação? Então, o que que ele está dizendo na primeira lei da radioatividade? Que o urânio, que era 235 e 92, ao emitir uma partícula alfa, ele vai perder quanto de massa do 235? 4 unidades. Então, se era 235, fica quanto? 231, né? E quanto é que ele vai perder? Quanto é que ele vai perder de número atômico? Era 92. Ele emitiu uma partícula alfa, né? Não perde 4 de massa e 2 de número atômico, então é só pegar o 92 e diminuir por 2, que dá um total de 90, tá ok? Essa é a chamada primeira lei de Sud. É só você pegar, eu só emiti uma partícula alfa, então eu pego o quê? O número, né, o 235, que é a massa, diminui por 4. Pego o que? O 92 e diminuo por 2, que é a quantidade de casa de número atômico. O próprio conceito dessa lei ou desse postulado, ele já é altamente explicativo. Toda vez que eu tiver emissão de partícula alfa, então eu diminuo o quê? 2 unidades no número atômico e diminuo 4 unidades aonde? No número de massa. Tá ok? Então, vamos para a próxima radiação ou próxima emissão aí, o que a gente chama de emissão, chamada de emissão beta. A emissão beta, ela é a segunda, né? Dentro aí dessas emissões radioativas, a partícula beta ela é uma radiação intermediária, né? Olha aí, a partícula beta ela já não vai mais ter massa. Por ela não ter mais massa, ela vai ser uma partícula mais leve que a partícula alfa. Então, entre as partículas alfa, beta e gama, a partícula beta ela tem um poder médio de penetração, né? Então, a partícula beta, ela consegue ser detida por uma folha de 1 centímetro de alumínio ou 2 milímetros, né, de chumbo. Então, a partícula beta ela é um pouco mais perigosa que a partícula alfa. Por quê? Porque a massa dela é desprezível, então se o indivíduo ele não tem massa, ele é muito mais rápido que o indivíduo que tem massa. E ela possui uma carga elétrica, né? Chamada de carga elétrica negativa. Então, isso vai dizer para a gente o seguinte, que a partícula beta, a massa dela é 0, mas a quantidade de prótons é quanto, ou a quantidade de número atômico é igual a -1.
Então, ele diz que é igual a -1, tá ok? Então, dentre as partículas radioativas, a partícula beta ela é a intermediária ali em relação ao poder de penetração, tá ok? E aí a gente tem dentro da partícula beta a que a gente chama de segunda lei da radioatividade, ou lei de Soddy-Franz, tá ok? Que diz o seguinte, que quando o núcleo ele emite uma partícula beta, né? A gente não altera o seu número de massa, tá? O número de massa não vai ser alterado, mas a gente vai aumentar ou somar uma unidade no seu número atômico. Olha que bacana, o próprio conceito ele é autoexplicativo, né? Então, olha aí, a segunda lei, ou a lei da emissão beta, diz o seguinte, que toda vez que tiver emissão beta, eu vou o quê? Aumentar uma unidade no número atômico e a unidade de massa vai ser a mesma. Por exemplo, olha aqui, temos esse elemento, né, chamado de bismuto. O bismuto ele tem 210 de massa. Então, o bismuto tem 210 de massa e ele tem quanto de número atômico? 83. Então, o que vai acontecer? Se ele emitir uma partícula beta tem quanto? 0 de massa, né? E -1 de número atômico. Então, o que eu vou fazer segundo essa segunda lei? A segunda lei diz o seguinte, que para a gente fazer isso, a gente precisa o quê? A massa não vamos alterar, então se era 210 aqui, ela vai continuar 210, mas o que eu faço em relação ao número atômico? Ele era 83. Essa segunda lei não diz que ao emitir uma partícula beta, se eu tenho o número atômico, eu tenho que aumentar, né? Se for partícula beta, eu tenho que aumentar esse número atômico em uma unidade. Então, se era 83, eu vou aumentar uma unidade, que dá quanto? 83 mais 1 dá um total de quanto? 84. Essa é a segunda lei chamada de lei de Soddy-Franz, que é a lei que serve para a emissão de partícula beta, desculpe. E agora a gente vai aqui para o que a gente chama de emissão de partícula gama. A partícula gama é a partícula que é a partícula mais perigosa que a gente tem. Por quê? Porque a partícula gama ela não tem massa e não tem número atômico. A partícula gama ela é chamada também de luz. Por quê? Porque a partícula gama ela é o que a gente chama de onda eletromagnética, que é aquela onda que se propaga no que a gente chama de vácuo, né? O lugar onde não tem matéria. Então, a luz, por exemplo, a nossa luz, né? A luz que vem do Sol, por exemplo, a luz que vem do Sol, ela é considerada uma partícula, né? Ou uma onda eletromagnética chamada de emissão gama, né? Então, a emissão gama são ondas eletromagnéticas. O raio-x, esse raio-x que a gente tira aí nos locais, nos estabelecimentos, por que a gente tem que se proteger e por que a gente só pode fazer no máximo um raio-x por ano? Porque as partículas gama, elas possuem um alto poder de penetração. E a gente sabe, né, que a radiação ela pode alterar o nosso DNA. E a gente pode ter o quê? Se a gente não tiver o cuidado ou fizer mais de um raio-x por ano, a gente pode desenvolver algumas doenças, né? Algumas mutações, algumas transformações no nosso DNA, tá ok? Então, dentre as radiações, a que possui um maior poder de penetração é o que a gente chama de radiação gama, tá ok? Em que os raios X, né? Eles são aí
os mais penetrantes. Então, a de radiação gama é a que possui um alto poder de penetração e que é a que mais pode causar danos à nossa saúde, ao nosso corpo, né? O corpo humano. Tá ok? Então, quando eu tenho radiação gama, eu não vou alterar em nada. Por quê? Porque eu tenho 0 de massa e 0 de número atômico. Então, se o indivíduo, por exemplo, o urânio, ele tem 235 de massa, né? E tem 92 de número atômico. E ele emitiu uma partícula gama, que tem 0 de massa e 0 de número atômico. Vai alterar alguma coisa? Não, ele ainda vai continuar sendo urânio, 235 e 92. Tá ok? Eu não vou alterar nada, porque aqui é 0 e aqui também não é 0. Aqui, ó, não é 0 e aqui é 0. Então, eu não tenho nenhuma modificação aí, tá ok? Então, a radiação gama ela é formada pelo que a gente chama de ondas eletromagnéticas, né? Que são emitidas aí de núcleo instáveis, né? Logo em seguida, a emissão de uma partícula alfa ou uma partícula beta. Então, como é que é formada uma radiação gama, professor? Eu só posso formar uma radiação gama se eu tiver antes ou uma partícula alfa ou uma partícula beta. Então, a partícula gama, para ela ser formada, eu preciso ter antes ou uma partícula alfa ou uma partícula beta. Tá ok? Então, aí observe a figurinha. Quem é que consegue ser parado pela nossa mão? A partícula chamada de partícula alfa. Qual é a partícula que é parada por uma folha, uma placa de aço ou uma placa de chumbo, né? Que tem um poder moderado de penetração. É o que a gente chama de partícula beta. E a partícula gama? A partícula gama ela consegue passar por uma folha aí, por uma placa de aço. E ela só consegue ser parada por uma placa